Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é o direito dos jovens, tá? Todo jovem tem direito, nós vamos perceber, tá certo? Que direitos são esses que os jovens eles têm. E vamos saber quem é que é jovem, com qual idade, até que idade é considerado jovem, tá certo? Então vamos lá. A Organização das Nações Unidas define juventude como a faixa de indivíduo com 14 a 24 anos de idade. Então, a partir dos 14 até os 24 anos de idade é considerado ainda jovem. O número de pessoas nessa faixa etária, pessoal, tem aumentado desde 1945, chegando a 1 bilhão em 1990. E em 2005, os jovens eram 1,2 bilhões, Ou seja, 15,8% da população mundial, tá certo? Em geral, considera-se que os jovens, como você, têm os mesmos direitos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a ONU, e que são protegidos em cada país. Na aula anterior, nós abordamos aqui alguns direitos, básicos, fundamentais, não foi assim? Dentro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e hoje nós vamos abordar esse direito dos jovens, que são protegidos também, tá certo? Vamos analisar aí alguns artigos. Artigo 1, o que é que ele vai dizer? O direito à identidade como jovem. O que se diz esse artigo? Que a juventude tem o direito de ser considerada como um grupo específico com seus valores próprios e uma parte da sociedade. Então, o artigo 1, ele garante o direito à identidade como jovem, tá certo? Tem o direito de ser considerado de um grupo específico através dos seus valores. O artigo 2, o direito à autonomia. O artigo 2 vai dizer que o jovem tem direito de gozar dos meios de desenvolvimento e de exercer progressivamente as responsabilidades que lhe permitirão o acesso à autonomia. Pessoal, o que é ter o direito à autonomia? O que é ser uma pessoa autônoma? Se o artigo 2 está dizendo que o jovem tem o direito de gozar dos meios do desenvolvimento e exercer essas responsabilidades, então está dizendo que é assegurada a autonomia desse jovem. Então, ter a autonomia é ser capaz de ser responsável, tá certo, por suas atitudes, ok? Já no artigo 3, vai falar do direito de amar, que o jovem tem o direito de eleger seus amigos sem discriminação de classe, de sexo ou de raça. Vocês estão tendo esse direito? Esse direito está sendo respeitado? O direito de eleger seus amigos sem haver discriminação? Será que é isso que acontece na realidade dos jovens do nosso país? Ou será que muitos desses jovens passam por esse momento da discriminação de classe, pelo sexo ou pela raça, não é? É o momento da gente refletir se esses direitos que estão aqui nos artigos estão sendo cumpridos ou não. O artigo 4, o direito de ser amado. O jovem tem o direito de ser respeitado, compreendido, de ser amado por sua família. Será que todos os jovens são bem compreendidos? Será que está havendo esse respeito em relação aos jovens de hoje? As famílias estão amando os seus jovens? Estão sabendo compreender? Tem esse direito de ser amado? Está sendo respeitado?
O artigo 5, direito de ser escutado. O jovem tem o direito de se expressar livremente, o direito de ser escutado e considerado, ainda que a sua opinião difira das ditas pelos adultos, tá? Será que esse direito de ser escutado e de se expressar livremente, de falar, de dar sua opinião, será que os adultos estão realmente cumprindo com esse artigo? Você, jovem, você se sente lesado ou não com esse direito? Porque lá no artigo 6, ele vai falar do direito de ser informado, que o jovem tem o direito de receber uma informação objetiva com relação às realidades de nossa sociedade. Será que essa informação está chegando aos jovens? Será que essa é a nossa realidade? Esse direito de ser bem informado. O artigo 7 vai dizer o seguinte: o direito da participação, que o jovem tem o direito de montar atividades, de participar delas, de comprometer-se livremente com elas em sua escola ou em seu bairro. Será que nós temos esse direito da participação? Será que os jovens de hoje, da sociedade de hoje do nosso país, estão interessados em participar de atividades livremente? Sim ou não? O que é que vocês acham? Esse direito da participação, como é que ele está sendo visto no nosso meio hoje? Porque lá no artigo 8, né, ele vai dizer que o jovem tem o direito à vida escolar. O jovem tem o direito a uma vida escolar estável e progressiva, o que equivale a um horário equilibrado que lhe permita tempo, né, livre necessário para as atividades e os intercâmbios entre alunos e professores. Esse direito, será que todo jovem está tendo esse direito à vida escolar, esse tempo equilibrado de estudo, de liberdade necessário para a realização das atividades? Ou muitos jovens hoje estão trocando os estudos pelo trabalho por conta das condições, né, que não são favoráveis, por conta dos problemas sociais, da falta de moradia, de alimentação. Será que esse direito à vida escolar não está sendo tirado dos jovens? O ensino de qualidade? Porque lá no artigo 9, né, ele vai citar o direito a oportunidades iguais. O jovem tem direito a uma educação não seletiva e não competitiva. É isso que a gente vê, pessoal, no nosso dia a dia, na realidade do nosso país. Os jovens estão tendo esse direito a uma educação seletiva e não competitiva. O que mais nós presenciamos hoje é a competição. É a falta de oportunidade, e diz que é um direito, né, de se ter oportunidades iguais. Será que um jovem de uma família bem-sucedida, né, da elite, se comparado a um jovem da favela, essas oportunidades chegam de igualdade para eles? O que é que vocês acham? Bom seria se nós estivéssemos aí com vocês, né, com as nossas aulas presenciais, para a gente analisar cada artigo desse e debater junto com vocês, ouvindo as opiniões de vocês. Porque lá no artigo 10 vai dizer que o jovem tem direito ao trabalho. O jovem tem direito a um trabalho conforme as suas capacidades e suas aspirações. Não pode ser também um trabalho que venha tomar o lugar dos seus estudos, tá certo? Não pode ser um trabalho que ele venha a ser explorado com aquilo que ele faz, mas esse trabalho tem que ser conforme a capacidade dele, tá certo? Isso está assegurado, não pode ser uma exploração do trabalho dos jovens. Lá no artigo 11 vai falar do direito à inexperiência. O jovem tem o direito de poder concorrer a uma vaga de trabalho sem experiência condicionada ao anterior. Porque se ele ainda não tem a experiência, não seria justo, tá certo, ele concorrer a uma vaga somente para experientes.
Se não lhe for dado uma oportunidade, ele nunca vai adquirir a experiência, não é verdade? Então, esse artigo está dando direito à inexperiência, dele poder concorrer a uma vaga de emprego, independente da experiência dele ou não. Mas quando nós vemos a realidade é outra, né, pessoal? Alguém que vai concorrer a uma vaga, principalmente a um jovem, muitas vezes que não tem experiência, é colocado de lado, e aquele que já tem um nível de experiência mais avançado é que acaba tomando a posição ou lugar naquele trabalho. O artigo 12 vai falar do direito ao erro. O jovem tem o direito de cometer erros e corrigir dos mesmos. Tá? Mas o que nós percebemos hoje é que muitas vezes quando o jovem comete um erro, tá certo? Por ele ter esse direito de cometer erros, mas também de corrigir, muitas vezes a sociedade discrimina, não dando a oportunidade nem o momento certo dele corrigir esses atos que foram cometidos por ele. Nós vemos que muitas vezes vem a agressividade, a violência por parte da família, por um delito, por algo cometido, de um erro de um adolescente. E onde é que fica esse artigo do direito ao erro? Mas também é algo para a gente refletir. Não é porque tem direito ao erro que nós vamos estar errando e o jovem vai persistir dentro do erro. Não é dessa forma que nós temos que enxergar esse artigo, não, tá certo? Já o artigo, 13 vai falar do direito de uso do tempo livre. O jovem goza do direito de ter em seu meio um lugar que lhe permita dedicar-se a ocupar organizadamente seu tempo livre. Todo jovem tem ou usa desse tempo livre, goza desse direito de ter um lugar. Muitos nem em casa têm, né, pessoal? Imagine um lugar apropriado. Já lá no artigo 14, ele vai falar do direito à consideração moral. O jovem tem direito a serviços que não sejam discriminatórios em lugares públicos. Mas quantos jovens hoje nós percebemos que sofrem essas discriminações em lugares públicos? Tá? Mas é um direito. Muitas vezes nós não vamos atrás dos nossos direitos porque nos falta o conhecimento. Eu creio que talvez muitos de vocês nem conhecessem e nem soubessem desses direitos que os jovens têm, que estão lá assegurados, pela ONU, ok? Já lá no artigo 15, o direito à consideração jurídica. O jovem tem o direito de participar na elaboração das leis que lhe ferem de ser respeitado pelas forças da ordem. Você já ouviu algum jovem, vocês conhecem algum jovem que já foi chamado ou recebeu algum convite para participar dentro do nosso município de uma elaboração de leis que favorecesse a classe jovem? Você conhece alguém ou você já ouviu falar que dentro do nosso município, dentro do nosso estado, do nosso próprio país, um jovem tenha sido convocado para participar da elaboração das leis que vai lhe referenciar? Porque lá no artigo 16 vai dar o direito à proteção. O jovem tem o direito de ser protegido contra todo tipo de manipulação, publicidade e doutrinamento, direito à proteção. Os nossos jovens de hoje estão bem protegidos de todo tipo de manipulação? Ou será que os nossos jovens estão vulneráveis? O que é que vocês acham? O artigo 17 vai falar do direito aos valores espirituais. O jovem tem o direito de escolher, de viver e expressar seus valores espirituais, sem oposição dos estados. O que seria o direito aos valores espirituais? O direito de escolher, de viver, de se expressar. A escolha daquilo que você acha que para você é um valor espiritual, sem haver nenhuma oposição.
O artigo 18 vai falar do direito à solidariedade. O jovem tem o direito de crescer em um espírito de paz e de solidariedade e de ter ante de seus olhos exemplos de compartilhamento e ajuda. Olha, pessoal, muitas vezes no papel é bonito, mas a realidade e a prática é outra. Está dizendo que o jovem tem direito de crescer em um espírito de paz e de solidariedade, né? Presenciando exemplos de mútua ajuda, presenciando exemplos bons. E os jovens que moram nas favelas, que todo dia estão presenciando, pessoal, a invasão dos morros, as facções, outros jovens sendo assassinados, não está lá o direito à solidariedade? Não está lá o direito do jovem crescer em um espírito de paz, vendo exemplos e compartilhando exemplos de ajuda? E onde é que fica esse direito? É isso aí, pessoal. Vocês puderam perceber que a todo momento no decorrer da nossa aula, da nossa explicação, né, foi abordando os direitos dos jovens, tá certo? Que vocês possam, né, ler mais, buscar mais entendimento em relação aos direitos humanos, tá certo? Buscar compreender para entender os nossos direitos, que muitas vezes os direitos não são respeitados pela falta do conhecimento. Então, é importante porque existe o que nós chamamos de Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá existem as diretrizes, as leis, os artigos com os direitos dos jovens, tá certo? Então, que vocês possam ir buscar e fazer valer esses direitos, porque muitas vezes os nossos direitos não são respeitados, esses direitos eles ficam muitas vezes só no papel. E por quê? Pela falta do conhecimento, porque nós não buscamos compreender e entender quais são esses direitos importantes para nós. Eu espero ter contribuído aí com vocês. Vocês já sabem, né, que vocês podem estar nos procurando para maiores esclarecimentos, tá bom? Então fica aí a dica da nossa aula de hoje. Pessoal, é tão importante a gente ler, buscar sempre fazer leitura. Se hoje a aula trouxe um texto do livro de ética abordando os direitos dos jovens, por que não se aprofundar com outros artigos, com outras leituras? Procure se apropriar aí dessa ferramenta que vocês têm da internet para aguçar mais o conhecimento de vocês. É importante a gente compreender, a gente saber, pessoal, dos nossos direitos, porque como nós vamos lutar pelos nossos direitos sem o conhecimento? Então, o conhecimento, pessoal, é muito importante, tá certo? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.